A partir de agora, na Rádio Cultura, programa Assir em Foco, um programa da Associação Empresarial de Rolândia. Bom dia, estamos dando início a mais um Assir em Foco, programa da Associação Empresarial de Rolândia. Hoje, nós vamos estar tratando de um tema muito interessante para você empresário, empreendedor que está sempre nos acompanhando aqui no Assir em Foco. Nós vamos falar sobre saúde digital, como preparar a sua empresa para ser vista na internet, e falar um pouco da importância disso, desse posicionamento de marca nas mídias, Nós vamos falar sobre um bate-papo muito interessante sobre esse tema, tá? E hoje vocês estão percebendo, que eu tô sozinho, sou o Fernando Souza, tô aqui sozinho hoje, no meu companheiro, de bancada aqui do lado, não tá aqui, porque, vocês vão saber por quê, o nosso entrevistado de hoje, ele tem uma trajetória fantástica, é um cara muito querido por todos nós que estamos aqui. Todos que estão acompanhando o programa, conhecem, e ele é muito querido por todos. Ele é empreendedor e há quase 20 anos dirige a ID Agência, ao lado do seu sócio Marcos Us. A empresa é especializada em posicionamento de marca, atua em comunicação, design, marketing digital, desenvolvimento de site e produção de conteúdo. Ele atua ativamente no associativismo, um grande parceiro nosso do associativismo. Já foi presidente da CIR e participa de diversas governanças voltadas ao desenvolvimento da cidade, como Codese, Nova Lândia, e além de integrar também a Associação Beneficente São Rafael. Então vocês estão vendo que é um cara muito envolvido na comunidade, E também é casado com a Valéria e pai do Vitor, de 25, e do Igor, de 8 anos, E ele leva o trabalho com a mesma dedicação que ele tem com a família. Resumindo, compromisso com o futuro. Estou falando do meu amigo, meu companheiro de bancada aqui, Fábio Fernandes da Silva. Ele só mudou de lado hoje, Tá aqui do outro lado. Bom dia, Fábio. Seja bem-vindo ao nosso Assir em Foco, Muito obrigado, Fernando. Muito bom dia a todos, um prazer, estar aqui para falar um pouco sobre o meu mercado, sobre poder passar a minha mensagem para as pessoas, o meu ponto de vista de como, do que eu trabalho, para poder ver se eu consigo colaborar com as pessoas. Ouvindo meu currículo é estranho, estar do outro lado da mesa, eu tive até que botar uma outra roupa, tirando a roupa da Cira ali, para a gente poder me vestir, de realmente, com o papel do entrevistado ao invés do entrevistador, para que a gente possa tocar essa conversa aqui. A gente já há um tempo, a gente está debatendo em trazer esse tema para o programa, E nada melhor que você que é de casa, pode dizer assim, você é de casa e tem uma bagagem especialista no assunto, Então quando a gente falou até do tema, quem que nós vamos convidar? Não precisa convidar, Já temos, o especialista. Só trocar o lado da mesa. Só passar para o outro lado da mesa, Fábio, para a gente iniciar, eu vou resgatar uma grande pergunta que você sempre fazia. Quero que você se apresente na sua visão. Quem é o Fábio Fernandes da Silva? Cara, você sabe que eu fiquei pensando sobre essa pergunta, porque eu falei, o Fernando vai me fazer essa pegadinha também, Não vai deixar passar barato. Mas, Fernando, eu penso que eu sou apesar de ser um senhor, um jovem senhor, Tá maduro aí já, mas eu sou um sonhador, eu sou um idealizador, sou uma pessoa que gosta de aprender, que gosta de conhecer novas pessoas e novas experiências, Conhecer o ambiente de outras pessoas, para mim, me compondo, no cidadão que eu sou. E eu acredito que o trabalho, que eu tenho feito, ele sempre voltado assim para colaboração, Então eu gosto muito de conhecer gente, eu gosto muito de participar das coisas. E eu acho que eu sou um cara assim que tô aqui mais para servir do que para ser servido, se tudo correr bem. Bacana, Fábio, o tema que a gente está trazendo hoje, pro programa é um tema que a gente conversa muito sobre isso, Fala da importância e que muitas vezes o empresário, o empreendedor que está do outro lado, às vezes não dá tanta importância ao tema, E às vezes quando a gente traz algum tema assim, às vezes para a população, a pessoa fala, mas o programa está muito voltado para o empresário, E às vezes você que está nos acompanhando do outro lado, você fala, como que eu aplico isso no meu dia a dia?
né? E o bacana é que essas experiências que são trocadas, os conteúdos que a gente traz aqui, não se aplica só para o empresário, para o empreendedor, mas muita coisa a gente consegue levar para a vida, né? Num contexto geral. Eu acredito que esse tema de hoje é um tema também que as pessoas podem se espelhar muito em trazer, porque hoje está todo mundo na mídia, né, no digital, rede social, né? Hoje, claro, a gente vai dar uma roupagem mais voltada para o empresarial, mas você que está nos acompanhando, fica atento que tem muita coisa que você pode estar acompanhando, que você pode utilizar no seu dia a dia para promover uma imagem pessoal, para promover talvez um negócio que está iniciando, né, querendo empreender. Então tem muita coisa bacana, eu tenho certeza que vai ser muita coisa bacana, né, desse bate-papo de hoje, né, Fábio? Espero que sim, né? Não, com certeza, isso já é uma certeza, né? E para a gente dar início, né, a esse tema, Fábio, você está à frente da ID, né? A ID já está próximo aí dos 20 anos, né, de empresa, né? Então, assim, para se manter no mercado tanto tempo também, né, com uma ativo, né, no mercado, buscando sempre esse reconhecimento e sendo reconhecido como uma agência, né, que vocês são hoje, trabalham com um leque bem interessante de produto, né? Como que foi essa trajetória, né, lá do início, começar uma agência digital, trabalhar isso e depois vindo, né, nesses 20 anos, a mudança de mercado no sentido de a evolução que o mercado vem tendo com o marketing, né? Eu acredito que o marketing digital ganhou muita força durante esse período, vocês se especializando cada vez mais, né, dentro de algumas vertentes do marketing digital, do posicionamento de marca no mundo digital, né? Conta um pouquinho pra gente como que foi, né, trazer e estar junto com o Marcos, né, em toda essa trajetória da ID até o presente momento, onde, né, a gente pode dizer que a ID hoje é um dos grandes ativos que a gente tem aqui na nossa cidade, né? Legal saber disso, da sua opinião. Fernando, eu penso assim, cara, que lá no começo, primeira coisa, nós tínhamos que entender que a internet seria um diferencial dentro do mercado. E aí a gente depois pensou em idealizar uma empresa. Então a gente já começava a pensar, né, de forma que, olhando a internet como um ativo, né, para poder fazer negócio, como ativo para poder levar informação e tudo mais. E aí a gente, em algumas conversas, e o Marcos trabalhava em um outro mercado, né, cara, e eu consegui ir conversando com ele, e a gente chegou num ponto que falou assim, pô, seria legal se a gente tivesse uma agência disso, porque você faz isso lá naquela tua empresa, eu tô fazendo isso aqui, sozinho aqui. Se a gente juntar, a gente consegue fazer um negócio para criar realmente um negócio. E foi mais ou menos isso, né? Então, primeiro a gente acreditou, a gente já começou a trabalhar nesse mercado lá atrás, e depois a gente se juntou para fazer isso. Lá no começo, a gente sempre, uma das coisas que a gente falava, né, e as pessoas sempre duvidaram, é o seguinte, fala assim, ó, às vezes eles acham que eu falo assim, se a pessoa, não é conversa de vendedor, tá? Né? Mas eu falava assim, ó, quem entrar primeiro na internet vai poder entender melhor a internet, porque vai chegar um momento que ela vai ser o diferencial para você se posicionar no mercado, para você talvez até se manter no mercado, né? E isso, lá atrás, quando a gente falava sobre isso, as pessoas não davam tanta importância, né? Tanto é que depois aí tem talvez um assunto que a gente vai conseguir falar, que os problemas vêm desde lá, nas pessoas terem tanto suas redes sociais quanto ter seu domínio, seu site, seu e-mail, essas coisas. Mas então a gente acreditava nisso desde lá de trás, tá, Fernando? Que a gente pensava justamente sobre esse ponto, falar, poxa, então isso vai ser um diferencial no futuro, quem entra primeiro pode aprender a trabalhar com isso para poder ter um ativo lá na frente. E a gente foi trabalhando, né? A gente começou com a ideia de ser uma agência de desenvolvimento de sites, que a gente deu uma pesquisada no mercado, sabia que tinha potencial para isso, mas a cidade muito pequena como Rolândia não dava para a gente fazer só isso. Então nós começamos a incorporar novas coisas no nosso dia a dia. Novas coisas não, né? As coisas que o mercado pedia. Então era o desenvolvimento de uma logomarca, o desenvolvimento de uma papelaria, né? Fazemos muito material impresso, né? De catálogos impressos na época, flyers, né? Nós sempre trabalhamos bastante essa parte da comunicação visual com os clientes, e esses clientes que chegavam também na nossa agência por questão de estar querendo trabalhar a sua imagem, a gente tentava vender o conteúdo digital para ele também, né? Esse pezinho no digital e vice-versa.
Então, foi necessário também que a gente atendesse, porque a gente sabia que a empresa não ia vir para nós só para fazer site. Sim. Né? Ele sempre ia precisar de mais coisas. Então, a gente teve que aumentar o portfólio de ofertas de serviço. E o contrário também, né? Quando ele chegasse por conta do material gráfico, a gente sabia que podia pegar ele no futuro para fazer o site também. E a gente foi levando isso aí, depois dessas adaptações aí com o mercado, né, conforme foi evoluindo, né, começou lá com primeiro campanhas lá no Google, depois veio muito forte as redes sociais, a gente começou a trabalhar essa questão do marketing digital, fomos chegando aí nesse movimento de não só promover nas redes sociais, mas criar esses conteúdos para os clientes. E trabalhamos também muito com loja virtual, né? Vários clientes entraram através do mundo digital para querer vender online. A gente também trabalhou com as lojas virtuais e a gente foi evoluindo até chegar no momento que a gente teve que, inclusive, colocar na nossa equipe, né, produção de conteúdo audiovisual, né? Que nem esse espaço que nós estamos gravando, né? Ele é dentro da Ideia Agência, é um estúdio de podcast, mas essa mesma estrutura a gente consegue levar para outros lugares, para fazer cobertura de evento, para poder gravar podcast dentro de algumas empresas, né, e fazer outras coisas assim. Então a gente procurou evoluir junto com o mercado, né, junto com o que o mercado ia pedindo, e isso demanda, né, Fernando, muito estudo, né, muita uma jornada, uma dedicação. Dedicação, né? mesmo. A equipe também foi crescendo, né, porque a gente foi precisando de pessoas especialistas em áreas distintas para que a gente pudesse também atender essa demanda com mais velocidade e tudo mais, né? O Fábio, você falou, né, num ponto aí que vocês iniciaram a questão de elaboração de site, construção de sites e tal. Nesse meio tempo, né, nesses poucos dias aí desses 20 anos praticamente, né, lá atrás, o pessoal buscava mais a construção de site. Hoje, com as mídias sociais, você percebe que tem uma diminuição do entendimento da importância de ter um site, de ter ali o seu espaço dentro do mundo da internet? Fernando, essa é a minha bandeira, né? Porque eu até outro dia fiz uma palestra e todo mundo que acompanha e você começou a seguir um cara de marketing digital, né? Muitas vezes você pode ter até ouvido uma frase que eles falam que é: conteúdo é rei, né? Uhum. Aí eu fui fazer uma palestra outro dia justamente sobre isso que você tá falando e eu falei, ó, o conteúdo é rei, só que todo rei precisa de ter um palácio, precisa ter um castelo, sim. Certo? E aonde a gente, porque é a estrutura por trás da onde aquele conteúdo vai ser mostrado. Então muita gente fala, vamos fazer escrever na internet, é um blog é um site. Vou colocar meus produtos para vender dentro da internet, minha loja virtual é um site. Uhum. Vou fazer minhas redes sociais, mas vou promover ela para que eu leve a pessoa para uma landing page. Uma landing page é um site. Você entendeu? Então, a importância do site ainda está muito presente em todo o mercado, né? Uhum. Porque, inclusive porque, por exemplo, todos os mecanismos de busca, eles buscam as informações disponíveis na internet. E a gente vende o site como o seguinte, né? Aonde você consegue controlar suas informações, onde você consegue fazer com que a informação que você quer passar, a verdadeira informação do seu produto, do seu serviço, seja encontrada. Os mecanismos de busca estão aí rastreando a internet o tempo todo. Se ele achar informações dispersas sobre seus produtos, sobre seus conteúdos, é o que ele vai indexar. E quando você tem um site, ele entende que é ali que ele tem que buscar a principal informação. Ele entende que se aquele site tem visualização, tem visita, essas coisas, ele pode indexar aquele conteúdo, que aquele conteúdo tem relevância, e assim vai, né? As redes sociais, elas também estão sendo muito indexadas pelo Google e tudo mais, né? Mas quando você vai promover alguma coisa, eu falo para você promover para dentro da onde você tem controle do seu conteúdo, porque as redes sociais, por exemplo, se você digitar lá, a gente pode dizer que tudo que tem um .com.br é um site. Então, você digita lá instagram.com, é um site do Instagram, que é uma rede social onde você publica as coisas lá. De quem que é esse site? Do Instagram, né? Do Zuckerberg, não é seu. Entendeu? Então, você tá criando conteúdo para ele, Você tá criando conteúdo para ele. Então, eu tenho que criar conteúdo dentro da rede social o tempo todo. O quanto mais você conseguir conteúdos de valor. Só que você tem que lembrar que não é sua. Amanhã o jogo da rede social muda. Quase teve uma troca aí, né? Quando entrou o TikTok, até perceber qual que seria o público e tudo mais, todo mundo já achou, o TikTok é a nova rede social, né? O Instagram tá se mantendo e tal. Mas o pessoal achou que poderia mudar. Lá atrás, né? A gente conta a história do velho Orkut, né? Que acabou. E ele era a rede social do momento, né? Então a vinda do Facebook já matou ele, né? Aí o Facebook também tá morrendo, já né? O Instagram já tá vindo ocupando espaço, né? Isso, né? E
a gente trazendo isso pro empresário que está nos acompanhando. Vamos supor, tem um empresário, um exemplo aqui, que tem lá uma empresa com, vamos pegar aí, 5 anos de mercado, né? Começou com crescimento orgânico, divulgação, um marketing mais no boca a boca, e cresceu, teve um posicionamento de mercado, tá ali, né? Em pleno crescimento. Só que ainda não teve essa parte de buscar o marketing, né? O marketing mais profissional, ter o seu site, ter as suas mídias mais profissionais, vamos assim dizer. Como esse empresário ele pode explorar as mídias e tudo que tem disponível do mundo digital para ele alavancar ainda mais o seu negócio? Bom, Fernando, o que eu prego em relação a conteúdo, né? Que é a mesma premissa do Google, né? O Google é o seguinte: oferecer conteúdo de relevância. Sim. Por isso que quando você busca lá, ele vai encontrar algum conteúdo que foi relevante. Ele pode ter sido relevante por ter tido muita busca, por ter tido muito comentário, por ter tido muita coisa. Então, oferecer esse conteúdo de relevância. Então, para utilizar a internet a seu favor, o negócio é esse, cara. É você poder produzir conteúdos relevantes para a sua audiência, né? Então, de qualquer forma, né, seja dentro de uma rede social, seja dentro de um site, seja dentro do YouTube, né, que também, né, tem as mesmas características ali de uma rede social, né? Então, hoje em dia, Spotify, quando as pessoas estão colocando os podcasts lá dentro, né? Até quanto a divulgação até agora, por exemplo, você pega outras redes sociais que trabalham muito com imagem, né? Pinterest, né? Que trabalha muito com imagem, dentro do LinkedIn, onde a pessoa trabalha muito com conteúdo corporativo e tudo mais. Então, ó, ofereça conteúdos de relevância independente da plataforma que você está usando. E isso é o que eu penso que o empresário deve fazer para poder se posicionar no digital. Em resumo, né, não é fazer dancinha do TikTok, né? Não é só, né? Pode até fazer, mas não é só isso, né? Tem que ter um conteúdo, tem que ter algo que seja relevante para o teu cliente, né? Que façam que você tem que captar a atenção dele. Captar a atenção, que às vezes a dancinha é para isso. Para chamar mais e a entrega depois, só né? Que é legal, só que, por exemplo, qual que é um negócio que às vezes as pessoas não percebem, né? Que a trend, ela é aquele negócio que acontece ali naquele momento, tem um buzz ali, todo mundo tá fazendo, todo mundo tá falando e tudo mais. E às vezes a pessoa, quando ela faz uma trend dessa, ela às vezes atrai um público que não é o perfil de público dela. Só que, e quanto mais você atrai público que não é do seu perfil para as suas redes sociais, né? A gente tá falando sobre redes sociais aqui, quanto mais você atrai público desqualificado, significa o seguinte: quando você produzir conteúdo de valor, você vai jogar aquele conteúdo para um público desqualificado. Aí aquele público desqualificado não vai engajar em outros conteúdos. E aí você começa a perder engajamento na sua rede social, entendeu? Então, cara, é um jogo de xadrez em alguns momentos, porque às vezes vale a pena você dançar, mas às vezes você dança se você dançar. Tem isso também, né? Foi boa essa, viu? E aí eu acredito que o principal é você entender quem que é seu cliente, né? Hoje a gente tem muita gente perguntando, pô, mas eu não, às vezes eu faço um impulsionamento, né? Ou até uma publicação normal no Facebook, eu tenho um retorno melhor que no Instagram, ou outras empresas, no Instagram me dá um retorno melhor do que nas outras. Agora você tem uma empresa que fala, não, eu já deixei de trabalhar com o Instagram e Facebook, trabalhando só com o TikTok, né? Mas é interessante, né, as pessoas entenderem que não existe uma única verdade e a receita não se aplica a todos. Não é a mesma receita que se aplica a todos, né? Cada um tem um segmento, tem um público, tem um nicho de mercado e é importante ele entender quem é o cliente dele para saber onde que esse cliente está, o que esse cliente consome, né? Com certeza. E quando a gente fala nessa questão assim, aí eu vou voltar um pouquinho lá no início. A gente entrou nas mídias sociais, né? Hoje a gente vê muita gente se posicionando, né, em todas as mídias sociais. Só que você fala, olha, você tem uma página, um site da tua empresa, né? Onde tem ali, sei lá, mesmo que seja um site mais institucional, que conte um pouco da sua história, trajetória, produto, né? Você tem alguma coisa nesse sentido? Não tenho nada nesse sentido. Você acha que ainda é importante as empresas, mesmo que for um site mais institucional, que conte um pouco mais da sua trajetória, história, coloque alguns conteúdos relevantes ali, você ainda vê que é fundamental uma empresa ter um site, aquele site próprio dela mesmo, ali, o .com próprio dela? Bom, Fernando, vamos olhar para uma indústria, né? Então, por exemplo, uma indústria, como que ela vai trabalhar dentro de uma rede social para conversar com o mercado corporativo?
certo? Então eu acho que, por exemplo, para uma indústria é fundamental ter um site. Perfeito. Tá? Então não tem como ele fugir daquilo lá. Não vou produzir conteúdo, mas eu quero... Porque, por exemplo, acho que tem algumas coisas que as pessoas... que são valores assim que não dá para mensurar, né? Se veio, né? O público, se o cliente veio através daquele conteúdo ou não, mas você precisa mostrar. Então, por exemplo, eu vou comprar de uma empresa. Se eu tenho a possibilidade de conhecer a estrutura dela, sem ir lá no espaço que ela atua, né? No espaço físico dela. Uhum. Por onde eu vou conhecer isso aí? Eu posso conhecer através das redes sociais, se ela produzir conteúdo para lá. Só que, por exemplo, quando eu vejo uma longevidade de uma empresa, eu quero contar uma história, eu não vou ficar buscando no feed dela qual que é o post que está falando da missão, visão e valor dela, se os valores delas condizem com os meus para comprar daquele público, por exemplo, né? Uhum. Então estou fazendo pinceladas em alguns pontos, né? Para não também ficar focando só em conteúdo relevante ali. Sim. Mas tem algumas coisinhas que são básicas, né? Então, por exemplo, poxa vida, você vai numa empresa que... Você imagina que você vai chegar numa empresa onde você já viu que vai comprar um produto de uma empresa, né, que necessita de higiene. Aí você viu um vídeo lá mostrando o processo produtivo, você viu um vídeo das pessoas tudo uniformizado, não sei o que e tal. Cara, eu vou buscar essa informação aonde? Dentro de um feed do Instagram? Não vou buscar, eu preciso buscar lá dentro. Né? Então esse é um caso. Quando a gente fala de um prestador de serviço, por exemplo, né, poxa vida, como que você se posiciona na internet? Você pode criar um blog, você, por exemplo, consultor, você pode criar um blog e contar os cases das suas consultorias, contar as suas ideias de como você acha que é melhor aplicar ferramentas de gestão na empresa e tudo mais, sendo a sua visão. Ah, mas isso aí todo mundo fala. Por que eu vou fazer? Cara, você vai fazer porque é o seguinte, porque eu, às vezes, converso com você e você explica uma coisa pra mim e eu acabo não entendendo. Aí eu vou num outro consultor, o cara explica a mesma coisa de formato diferente e eu acabo entendendo. Por quê? Porque a gente às vezes a gente não tem essa percepção da comunicação com todas as pessoas. Então a didática é diferente, né? A forma de apresentar, as ferramentas também chegam no mesmo objetivo, mas são diferentes. Então, por exemplo, você gera conteúdo de relevância ali e eu posso saber se você tem um case bacana, se você tem uns clientes e tal. Eu vou pegar o teu Instagram e vou fazer o que com o teu Instagram? Eu vou ficar rolando pra saber se você tá fazendo muita reunião, não sei o quê? Então volta nisso aí. Aí, por exemplo, pequenas empresas, pequenos prestadores de serviços, né? Hoje em dia, existem licitações públicas quando você quer participar que tem um critério lá. Qual o site da sua empresa? Sim. Você tem um e-mail corporativo? Então, aí talvez eu já te respondi a pergunta. Sim. Você acha que um site é relevante hoje? Claro, né? Claro. Entendeu? Então, né? E a mesma coisa, né? Quando a gente fala, que eu falei há pouco da landing page, né? Então, por exemplo, quando você vai fazer uma campanha de marketing digital, tanto no Google quanto nas redes sociais, às vezes você pode fazer campanhas para ficar lá dentro do Instagram mesmo, né? Mas se você fizer uma campanha para tirar a pessoa daquele volume de informação que ela tem ali consumindo, né? Arrastando um feed, e para um ambiente onde você controla a informação, que é a landing page, no final de uma campanha, porque, por exemplo, quando você compra um curso, o cara fala, clica no botão abaixo que tem um vídeo que eu vou te contar uma coisa assim, assim, assado. Ele tá fazendo nada mais, nada menos que te levando pra uma página da internet. Uma página da internet é um site. Entendeu? Um ambiente que ele controla. Que ele controla. Você tira ele de lá, a atenção dele vai pra onde você tá ali. Então, cara, essas informações, essas coisas que você quer construir de forma embasada, elas estão dentro tem que estar dentro do ambiente que você controla. Até porque, né, você tá no Instagram ali, né, às vezes vendo TikTok, vendo algumas coisas ali. Daqui a pouco você vendo, pô, esse negócio aqui é interessante. Só que às vezes o celular escorrega na mão, bate o dedo sem querer, não acha mais, né? Porque já sumiu, é a informação que já passou. Já passou. E é muito rápido. Então, né, você empresário, empreendedor, né, que tá buscando aí se promover ou vender seu produto através das mídias, né? Então fica aqui, né? Eu acho que o Fábio explicou muito bem que fica evidente o quanto é importante você ter um ambiente onde você possa ter o controle, a gestão do conteúdo que está ali e outra, né? Se olha que o teu cliente, né, ou a pessoa, né, cai dentro do ambiente controlado por você, às vezes aquele item chamou a atenção dele, mas às vezes ele não ia consumir aquilo. Mas daqui a pouco ele entra lá e começa a ver, opa, esse negócio é interessante, acaba buscando um outro produto que você tenha lá, né? Fernando, esse é um ponto legal que você falou, porque, por exemplo, quando a pessoa tem uma loja virtual, por exemplo, ela está promovendo uma caneca. Só que lá dentro do teu site,
você tem a caneca, você tem a garrafa, você tem o apoiador do copo, você tem uma série de coisas, coisas, né? que você pode ofertar para a pessoa. Quando você tira ela das redes sociais, você leva para o ambiente que você controla. Numa loja virtual, por exemplo, a gente tem os produtos lá que são relativos àquilo que você está procurando. Na página daquele produto, você já pode oferecer um monte mais de coisas para aquela pessoa e aumentar um ticket, né? De venda, né? De venda. Tudo mais. Ou simplesmente a pessoa entender que você tem mais coisa Tem para mais oferecer coisa. do que aquilo lá. Às vezes não serve aquele produto, talvez nem seja tão atrativo, mas ela encontra outro que atende o que ela está buscando, né? É muito disso que nós estamos conversando aqui, né? Em você tirar a pessoa desse ambiente de concorrência da atenção, né? Ô Fábio, e dentro de tudo, né, que nós estamos comentando aqui, você até comentou que você deu uma palestra recente e o tema dessa palestra chamou bastante atenção, que é a saúde digital. Então a gente tem falado muito de... até a gente teve alguns podcasts falando sobre saúde mental, né? Então a questão da saúde, né? Verdade. Tivemos outros tempos falando sobre a saúde mesmo, né? A questão de outubro rosa, outras coisas nesse sentido. Então a saúde tá uma coisa em alta, né? Agora, a saúde digital. O que é isso? Explica isso aí para quem tá nos ouvindo, nos acompanhando. O que é esse negócio daí, né? Tá dando algum... É um vírus no celular, é esse negócio? Como que é? Dá vírus né? também. Dá viu? vírus também, né? Cara, dá vírus, dá dor de cabeça. Dá um monte de coisa, né? Então é o seguinte, na nossa agência, a gente passou por alguns trabalhos aí com os profissionais e a gente chegou na conclusão que pelo tipo de serviço que a gente faz, pra gente começar um serviço no digital, a gente tem que passar uma jornada de processos para poder atender aquele cliente da melhor maneira. Então, por exemplo, a empresa chega para mim e fala assim, Fábio, eu quero fazer um site. Às vezes eu entro lá no lugar onde é o registrador dos domínios, lá o órgão que cuida dos registros dos domínios, e faço uma pesquisa do domínio da pessoa e falo, beleza, para você fazer um site, você tem que entrar lá no registro e fazer comigo, você tem que passar o ID técnico, que é um dado técnico que tem lá dentro, para que eu possa ter acesso ao seu domínio para apontar ele para o meu servidor, né? Uma coisa assim, onde vai ficar hospedado o site é o servidor. E às vezes eu chego lá, o cara fala assim, não, mas eu não tenho acesso nisso aí. Daí eu entro lá e tá no nome de um terceiro, que era um funcionário, que era uma agência, que era alguém que passou na rua e registrou o domínio do cara, e ele não tem o poder de fazer essa mudança, então ele não tem a propriedade daquele domínio, né? Então, começa aí o jogo, né? Da dor de cabeça, né? Então, a gente tem maneiras que a gente consegue fazer de reverter isso, trazer para ele. Então, esse é um ponto que a gente trabalha com a questão de começar o pontapé inicial para poder, né, ter uma saúde digital. O que é uma saúde digital? É você ter as ferramentas, né, que você utiliza dentro do digital, né, que é a porta digital da sua empresa, né? Ela tá saudável para poder receber as pessoas, né? Você tem o controle disso, né? E aí, então, isso passa por esse controle, entendeu? Perfeito. E isso aí, né, Fernando? Dá pra... Daí, por Não, exemplo, já- quando nós vamos dar esse Você falou, já tô lembrando de um monte de problema que eu já vi, já presenciei, já fiquei sabendo de... Pô, né, perdi a conta do meu Instagram que tava vinculada a não sei o que, perdi tudo. Então, Como que eu recupero? Então, Né? esse problema também é um problema, É um né? problema de Só saúde que digital. eu lembro que você falou no começo do programa, né, que a gente tá falando aqui de coisa corporativa e tal, mas às vezes você tá ouvindo o programa e você não é uma empresa ou tem uma pretensão de montar, mas só queria saber um pouco mais sobre esse mercado e tudo mais, não tem problema. Mas, por exemplo, quando você tem um celular, você tem que ter para você ter um celular, uma conta lá no Google, você tem que ter uma conta de e-mail. De e-mail. Cara, tem gente que não sabe a senha dessa conta. Como é que tá a saúde digital dessa pessoa física? Verdade. Entendeu? Ela não tem a validação em 2 etapas. Então, por exemplo, é um alerta, né, para as pessoas físicas. Ou daí vem com a notificação lá, né? Ative a validação em 2 etapas. A pessoa ativa e depois não consegue entrar mais também, né? Daí você coloca aí o que você vai fazer? Você vai pegar e vai colocar um número de celular lá, coloque um outro número para você ter acesso, ou um e-mail, não sei o quê. Muitas pessoas falam assim, não, mas eu não tenho mais acesso nesse e-mail. Como é que eu faço? Não faz. Né? Não, Esse é o problema, né? esse é o Não problema, faz. entendeu? Né? É que tem coisas que você consegue recuperar, tem coisas que você não vai conseguir recuperar, tá? Não, pode Tá. concluir. Uma dor muito grande também, Fernando, que é o seguinte, para a gente poder fazer uma gestão das redes sociais, né? Então, as pessoas acham que a gente vai pegar login e senha da conta dela. Nós não pegamos isso, né? O que a gente faz?
a pessoa que é o dono de um perfil, né? Então hoje para você trabalhar com Facebook e Instagram, você tem que ter uma conta no Facebook. Para trabalhar com o Instagram, tem que ter uma conta no Facebook, certo? E essa conta no Facebook, ela tem que ter uma página, né? Que aí você tem a conta de perfil, você tem uma página e através dessa página você cria uma conta de anúncio. E nessa conta, que é, né, dentro do business, né, do Facebook, você vai fazer uma indicação de uma agência parceira. E essa agência, ela vai ter o poder de fazer as publicações por você, de criar as campanhas por você, que é esse trabalho que a gente faz da gestão de redes sociais e gestão de tráfego pago, essas coisas todas que a gente faz aí por trás, né, das redes sociais. E muitas vezes a pessoa não tem a senha do Facebook, mas aí ela tá com acesso na página, mas não lembra a senha. Daí a hora que ela entra no Business Manager dela lá, que é nesse painel de negócios do Facebook, ela vai ver lá que ela não tem a propriedade da conta de anúncio. Tá com outra pessoa. Tá com outra pessoa. Ou às vezes ela tem a propriedade da conta de anúncio no mesmo nível de um prestador de serviço. E aquele prestador de serviço, se ele tá no mesmo nível que você, ele pode a qualquer momento te tirar. Pode te tomar a conta. Pode tomar a tua conta, pode tomar a tua página, pode te deixar na mão. Pode te deixar na mão. Né? Então são esses alguns problemas que a gente trata com esse termo da saúde digital. Ô Fábio, e pra gente ir pro intervalo, vou deixar uma pergunta aqui, tá? E essa pergunta serve para empresa, para você empresário, para todos que estão nos acompanhando. Qual que é o principal erro que as pessoas cometem e o principal cuidado que você tem que ter com a sua conta digital, Fábio? Responde após o intervalo. Gente, segura aí, você acompanha a gente que daqui a pouquinho o Fábio vem com a resposta. A partir de agora, na Rádio Cultura, programa Assir em Foco, um programa da Associação Empresarial de Rolândia. A partir de agora, na Rádio Cultura, programa Assir em Foco, um programa da Associação Empresarial de Rolândia. A partir de agora, na Rádio Cultura, programa Assir em Foco, um programa da Associação Empresarial de Rolândia. Olá, estamos de volta, né, com o Assir em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia. Eu sou Fernando Souza e hoje eu estou aqui, né, com meu amigo, parceiro de bancada, Fábio Fernandes. E hoje ele está, né, do outro lado da bancada aqui. Hoje ele é o nosso entrevistado, especialista em marketing digital. Né, no primeiro bloco, você que está nos acompanhando viu, né, que Fábio Fernandes aí tem um currículo extenso, tem muita experiência sobre o tema que nós estamos tratando, que é saúde digital, como preparar a sua empresa, né, para serviço na internet. E aí a gente finalizou o bloco, né, Fábio, deixando uma pergunta no ar, que é a pergunta que eu vou refazer para você, tá? Mas você que está nos acompanhando, né, pela Rádio Cultura ou pelo Facebook da Rádio Cultura, né, lembra, tá, pessoal, vamos, né, deixar gravadinho aí que toda quarta-feira o Assir em Foco ele é disponibilizado, né, também no Spotify, YouTube, né? Então, se você gostou do conteúdo, quer rever o conteúdo, quer indicar para algum amigo, pode entrar lá no Assir em Foco, né? Busca lá no Assir em Foco no YouTube, no Spotify, e você vai ter não só esse episódio, como todos os episódios que nós tivemos até agora. Acho que já está chegando aí com uns 20 episódios mais até, né? Já passamos já. Passou de 20, acho que já faz tempo. Então, assim, tem muito conteúdo legal, né? Então, tem conteúdo como saúde digital, conteúdo de hoje. Vai ter conteúdo sobre saúde mental, conteúdo sobre desenvolvimento local, sobre emprego, né? Eu quero buscar emprego, tal. Tem conteúdo lá, né? Eu quero saber o que está acontecendo aí pro futuro da cidade. Temos algumas entrevistas do Codese lá que falam um pouquinho sobre isso. Então, conteúdo bem diversificado para você ficar, né, por dentro de tudo que acontece na nossa cidade e também conteúdo sempre com muita qualidade para você. Voltando à nossa pergunta, Fábio Fernandes. Vamos lá. Quais são os principais erros, né, que as pessoas como um todo cometem em relação à saúde digital da sua empresa e à sua própria saúde digital? E quais são os cuidados que essas pessoas têm que ter, né? E a gente até falou um pouquinho antes sobre... né, tem lá comprei um celular novo, esqueci a senha do meu e-mail, não consigo trazer nada. Quais são os cuidados, os principais erros mais comuns que as pessoas cometem? Então, Fernando, falando, toda empresa tem uma pessoa atrás, né? Sim. Começa com a pessoa. Então vamos falar primeiro da pessoa, né? Sim.
eu acho que os cuidados básicos que as pessoas têm que ter, principalmente, é usar um e-mail adequado, né? Ter uma senha segura, fazer a validação em 2 etapas, né? Esse é o básico para você ter esse jogo do digital aí, né? Para você participar desse jogo digital. E eu estou falando tanto da senha do seu e-mail, que você utiliza no seu celular, quanto estou falando das suas redes sociais, né? De todo, né, o ambiente que você trafega no digital. Então, isso é importante que você tenha isso bem guardado. Tá? Depois aquele papo, né? Não clique em link suspeito, toma cuidado, né, com as informações que você posta de fotos da sua vida, das tuas intimidades, das suas rotinas, né? Então, isso aí é vasto esse assunto, sim, né? Mas eu acho que vale a pena dar uma pincelada e frisar alguns pontos, tá? Em relação às empresas, Fernando, eu acho que essa palestra que eu acabei fazendo esses dias, e a gente fala sobre que nós criamos um produto chamado Diagnóstico da Saúde Digital. Né? Esse diagnóstico, a gente passa por pontos importantes que a empresa tem que ter para ela ter o poder de ter a sua propriedade do seu conteúdo intelectual, que vem lá. O registro do domínio, tem que ver se está no nome da sua empresa ou no seu nome do seu CPF, né? No seu CNPJ ou no seu CPF. Então, isso é importante. Quem tem site, é uma consulta simples de fazer. Tem um site chamado registro.br para os domínios nacionais. Nomes internacionais são outros sites, mas o nacional é mais fácil. Repete aí, Fábio. Registro.br. Registro.br. Se você quer consultar se o seu nome da sua marca, está disponível, tem um domínio disponível. Você vai entrar lá, daí tem um lugar chamado, que é um link chamado de ferramentas. Aí nas ferramentas tem um outro link que chama Ruiz. Daí você clica lá, vai ter um campo que é o mesmo de você fazer a pesquisa do domínio. Perfeito. Você coloca o seu domínio e ele vai te dar as informações de quem é o dono daquele domínio, qual servidor aquele domínio está apontado no site, quando aquilo foi registrado, quando está para vencer, porque você tem que pagar uma anuidade disso aí, né? Então você tem essas informações lá. Em segundo momento, quando a gente fala do seu site, né? Do seu site, por exemplo, o que eu falo? Dê uma olhada se o seu site está com conteúdo atualizado, né? Porque lá pelo site pode entrar, né? Ter uma invasão. Você está falando de segurança, né? Pode ter tido uma invasão, o cara pode ter trocado fotos, pode ter trocado contatos. E às vezes você está divulgando alguma coisa, a pessoa entra lá e está mandando contato para outra pessoa. Então, toma cuidado com isso, né? Tanto para poder falar também um pouquinho da informação com veracidade, a informação atualizada, ver se as informações estão corretas lá também, né? Uma conferida, né? Perfeito. Então, eu acho que esses pontos são importantes. Quando você vai lá para suas redes sociais, é aquilo que eu falei no começo lá. Poxa vida, qual que é o ponto de alerta? O ponto de alerta é você saber se você é o proprietário das suas mídias sociais. Sim. Né? Então, se você tem a senha, para quem você passou essa senha, quantas pessoas têm isso, né? Quantas pessoas têm isso aí no celular dela, publicando? Às vezes você tá com pressa, você contrata um funcionário ali sem fazer as devidas validações, você já passa, ele põe no celular dele, daí a pouco aconteceu algum tipo de problema, esse cara começa a postar coisa no seu perfil, começa a responder pessoas, ou começa simplesmente a investigar quem tá entrando em contato com você e vai atrás dessas pessoas para poder fazer algum negócio. Então você tem que tomar cuidado. Então trocar senha periodicamente, né, e tudo mais. E vai lá no painel de anúncios, né, no Business Manager lá do Facebook, se acaso você já fez algum tipo de campanha, essas coisas, e ver, né, se a propriedade sua tá lá, se a conta de anúncio é sua, se tem mais alguém mandando na sua conta sem ser você. Então são alguns pontos importantes, tá, Fernando? Perfeito, tá? Perfeito. Ô, Fábio, a gente falou um pouquinho, né, no primeiro bloco ali, né, de uma forma não tão direta, mas a gente falou, até você explicou agora novamente sobre domínio, né, falamos um pouquinho também, demos uma pincelada sobre a questão do e-mail corporativo, né, que é a importância de ter um e-mail corporativo, a credibilidade que isso passa, né. Posso dar um exemplo sobre isso? Por favor. Que eu falei, até inclusive eu tenho falado dessa palestra. Por exemplo, hoje em dia a gente tá caindo em golpe o tempo todo, né? Tá caindo não, né? Nós estamos com probabilidade de cair em golpe o tempo todo. Cada vez maior, né? Cada vez mais, né? Então, por exemplo, se você recebe um e-mail com um boleto lá, talvez seja a resposta que eu mais dou para os meus clientes, né? Pago essa conta ou não pago essa conta? Esse boleto é verídico ou não, né? Daí, por exemplo, se você recebe um e-mail que ele tem uma terminação @ o nome de uma empresa, começa aí a segurança. E você pensa como as pessoas recebem o seu e-mail lá na outra ponta. Você imagina que você vai fazer uma proposta comercial e você vai mandar por um e-mail @gmail, um e-mail @hotmail, um e-mail UOL, um e-mail grátis.
Então, se você tá mandando, a pessoa ela não tem onde ter um lastro para te seguir. Agora, se você mandou lá idagência@idagência.com.br, a pessoa vai falar, opa, aqui eu posso investigar. Ela entra lá, vê meu site. Ah, daí ela acaba lembrando, pô, foi esse cara que fez o meu domínio, esse cara que cuida do meu e-mail, entendeu? Aí ela começa a ter uma tranquilidade em relação a isso. Credibilidade, confiança. Uhum. Esse é um outro caso, Fernando, que a gente pode frisar aqui, que, por exemplo, uma licitação pública exige um e-mail próprio. Pois é. Entendeu? Então, assim, né? Você que tem, né? A tua empresa quer fazer uma expansão, participar de licitação, né? E querendo ou não, né? Apresentar mais credibilidade, né? Levar de uma forma, fazer uma entrega para o seu cliente de uma forma um pouco mais confiável, né? Profissional. Ter o seu site, ter o seu .com, né, que é ter seu e-mail corporativo, né, isso é fundamental, né, isso passa credibilidade, né, e a gente estava falando um pouquinho, né, você já explicou muito sobre isso, e a gente pincelou também de uma forma muito superficial, quero que a gente entre um pouquinho mais nisso, que é uma ferramenta, a meu ver, que tem ganhado muito campo, né, que é o Google Meu Negócio, né, poucas empresas exploram essa ferramenta, poucas empresas têm conhecimento dessa ferramenta, né? E a gente sabe que é uma ferramenta que pode alavancar a venda, promover muito a empresa, talvez não diretamente alavancar a venda, mas ela te entrega para o teu cliente, né? Explica um pouquinho para quem está nos acompanhando, Fábio, o que é o Google Meu Negócio? O Google Meu Negócio é uma ferramenta que é gratuita, oferecida pelo Google, aonde você tem uma concentração das suas informações que são indexadas pelo Google. Então, por isso que a gente fala, né? Quanto mais informação própria você conseguir produzir, o Google faz o rastreamento desse conteúdo e coloca essas informações, inclusive no Google Meu Negócio. Que ele, mesmo que você não queira, ele te monta um Google Meu Negócio. Entendeu? E aí, lá ele coloca o teu telefone, ele coloca uma foto do Google Maps, né, que ele passa aquele carrinho filmando, né, para que a pessoa poder clicar e ver o mapa e tudo mais. Então ele coloca essas informações. São as informações que ele acha na internet. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo seguinte. A pessoa montou uma empresa, tem muito disso, né? A pessoa montou uma empresa e aí o contador, para ele receber as informações da Receita Federal, ele põe o próprio telefone dele lá no cartão do CNPJ. E-mail, às vezes, e-mail e tal. Próprio. Cara, se o Google não achar mais nada seu, vai ser indexado esse tipo de informação lá, né? Acaba sendo informação incorreta, né? Mas o que é legal nessa ferramenta, Fernando? Que ele faz essas indexações, né? Baseado em coisas que ele te acha na internet. E depois, só que se você quiser a propriedade dessa ferramenta para você poder nutrir ela de informações relevantes sobre você, você pode requerer. Tem uma ferramentinha lá, um link lá que você pode ir atrás. Ele vai pedir umas validações e tudo. E ele te entrega aquilo lá para você gerir aquilo lá. Aí, o que eu aconselho que as pessoas façam? Pô, preencha aquilo da melhor forma possível, da forma mais rica possível, com horário de atendimento, com o teu telefone certo, se você tiver o seu site, a URL do seu site, né? E se você tiver fotos da sua empresa, né, que é uma coisa bem bacana, né? Você imagina, você entra lá no Google Meu Negócio, vê um monte de foto da empresa, da pessoa, daí você dá um clique lá, vê como é que é o ambiente interno, vê como é que é a fachada dela, para você ter facilidade de encontrar e tudo mais. Você já quebra, né, uma barreira, né, para chegar com mais intimidade no negócio. E são isso que o empresário pode usar de força dentro do Google Meu Negócio, para ele, né? E é uma pergunta assim, no Google Meu Negócio, se no Google Meu Negócio dá para fazer isso, tá? A gente tem visto algumas empresas têm colocado o passeio pela empresa, né, com uma visão, né, 360, né, tal, né? Dá para você subir lá. Dá para subir lá. Né? E olha aí, né, pessoal? Então, se você tem uma empresa, uma indústria, né? Vamos pegar uma indústria, às vezes tem mais coisa para mostrar, né? Dá para fazer um tour pela sua empresa e subir lá no Google Meu Negócio, a pessoa que tá te buscando. Da mesma forma que o Maps lá você coloca, né, para andar na rua. Na rua, né? Né? Então você pode colocar isso também, né? E é importante você se manter atualizado também, que às vezes, né, vamos supor, o cara monta uma empresa no lugar de uma outra que tinha. Acontece né? demais. Aí coloca o endereço e tal, daí puxa a empresa, mas com a fachada, né, de outra, com as fotos de outra empresa, né? Por quê? Porque é o que tá com... É a informação que está disponível. Isso acontece bastante, mas os casos que às vezes não acontecem é porque
aquele carrinho vai passando com as câmeras em cima, né? E ele vai atualizando, né? Por conta do endereço, né? Entendeu? Mas, cara, isso acontece muito. Você vai lá, pô, tem uma empresa aqui, mas lá no Google tem um terreno. Pois é, verdade, isso acontece demais, né? Uma residência, né? Quer dizer, hoje, né, em muitos locais o pessoal tá usando algumas residências para montar empresa, né? Põe fachada e tal, só que esse espaço lá tem uma residência antiga ainda, né? Então, né, acontece bastante. O legal de falar sobre isso aí é o seguinte, Fernando, tudo que você utilizar de ativo para mostrar a sua empresa, você tem que utilizar, e isso é de graça. Então, por que não usar? A rede social é de graça, então por que não fazer um conteúdo relevante lá e não usar ela também de forma propositiva, né, para poder divulgar sua informação? Entendeu? Então, todo esse caminho aí. Isso e faz sentido, né? Então você que está nos acompanhando, isso serve, tá? Para todo mundo, né? Empresa que quer ter o seu posicionamento, às vezes, né, o empreendedor está começando o seu negócio, o prestador de serviço, né? Monta lá uma fachadinha lá na tua residência, e põe lá a identificação. Fernando, e nós falamos só da camada superficial, tá? Porque depois esse próprio Google Meu Negócio tem ferramentas fantásticas dentro dele que fazem, assim, você consegue ter gráficos, consegue ter visão geral de muita coisa, tá? Ah, legal. Então, né, fica aí, né, uma dica então, né, do Fábio Fernandes deixando uma dica aqui, vamos aproveitar, gente, pesquisem um pouquinho, né, sobre Google Meu Negócio, tem certeza, vocês vão colocar no ChatGPT da vida, no próprio Google, né, no YouTube, vai ter conteúdo te ensinando a usar, né? Você falou ChatGPT, eu lembrei de um negócio. Cara, olha só como que é importante você ter suas informações validadas na internet, né? Porque a gente fala muito de buscar no Google, né? E hoje em dia, as pessoas buscam também nas redes sociais. Sim. Então, por exemplo, você quer saber da tua empresa, você busca lá o nome da empresa da pessoa na internet, ela vai aparecer um monte de empresa similar e você fala, essa logo aqui que é da minha cidade, né? Você clica lá e vê aquele perfil da pessoa. Só que o que tem muita gente fazendo hoje? Ela busca no ChatGPT. Ela fala o que você sabe sobre a empresa tal da cidade tal. Aí ela vai buscar informação aonde? E até no Google, né? Você coloca lá hoje, você busca lá, ele traz do ladinho ali. O primeiro bloco ali é tudo IA. E do lado ali ele tem ali um resumo sobre o que você está buscando, né? Então você está buscando a ID Agência, ele vai trazer lá. ID Agência é uma empresa, ele traz todo um contexto da empresa, falando sobre histórico, sobre tudo. Então se você não tem conteúdo, né, na internet falando sobre o seu negócio, ele vai trazer algo muito superficial. Então, né, conteúdo atualizado vai trazer uma coisa mais, né? E acho que é legal botar uma observação sobre isso, é que é o seguinte, né? A gente tá falando de botar o conteúdo da empresa. Só que é o seguinte, a pessoa vai lá e às vezes ela não busca pelo nome da sua empresa, ela busca sobre o seu segmento. E aí, aqui vai ter a indexação das coisas. Aí onde você vai, né, aparecer. Aí você vai aparecer, daí o Google Meu Negócio vai te mostrar, o perfil do Google vai te mostrar, o Instagram vai te mostrar, o próprio ChatGPT, né? Quero comer uma pizza em Rolândia, me lista as 3 principais pizzarias da cidade. Vai te apontar, entendeu? Se você não tiver, às vezes pode ser a melhor pizza, mas você não tá com a presença digital, você vai estar fora. Vai estar fora. Tá fora, né? O Fábio, agora mudando um pouquinho, né? Não deixando de falar sobre o conteúdo, mas buscando uma outra parte, né? Como a gente está falando aqui da CIR em Foco, da Associação Empresarial, nós tratamos muito sobre associativismo. E a gente sabe, né, que você é um entusiasta do tema, né? Muito envolvido, né, no tema e tal. Gostaria de pincelar um pouquinho sobre isso, né? Como foi a sua entrada no meio associativo, né? Assim, se assim podemos dizer, né? Foi legal. E o quanto isso contribuiu para o desenvolvimento do teu negócio, né? Porque assim, às vezes o empresário que está nos acompanhando, mas a associação às vezes não acaba não me ajudando, né? Ou aquilo que eu busco, aquilo que a gente sempre traz aqui, né? Às vezes tem alguma reivindicação pontual que acaba, né, jogando isso colocando isso, né, como um empecilho ou uma desculpa não fazer parte, né? E sempre quando alguém, por que você não faz parte? Ele busca aquele itemzinho lá, né, e fica martelando naquele ponto, mas também não expõe aquilo e não vem pro grupo, né, trabalhar em conjunto, né? Como que foi a sua entrada e como que isso se colaborou para o desenvolvimento do seu negócio, para o seu desenvolvimento, né, pessoal e assim por diante? Fernando, é engraçado essa pergunta, porque quando todo mundo fala de de associação, o cara fala assim, eu não uso consultas de Serasa, SPC, né? Eu não uso consultas. Aí fala, poxa vida, por que eu vou estar na associação? Então, eu nunca fiz uma consulta, entendeu?
Então, Também não. então, eu nunca fiz uma consulta e sou associado, né? Aconteceu minha entrada na associação, foi bem engraçado, porque é o seguinte, eu queria vender o serviço para associação. Falei, pô, a associação precisa ter um site robusto, precisa ter, né? Trabalhar, né, essa parte digital de forma bem consistente e tudo mais. E aí eu já tinha prestado um serviço, né, da parte gráfica para a associação, na época que era o presidente Marco Demarco, ele fez um marco lá que ele queria chegar. O Marco fez um marco que ele queria chegar a um certo número de associados. E depois eu comecei a fazer esse lançamento. Quando eu cheguei lá na associação, tinha um do gestor lá, que era o seu Machado. Ele falou pra mim assim, Fábio, ó, legal o teu trabalho e tal, mas por que você não é associado? Falei, não sei ainda, porque eu não sou associado, né? Daí ele falou, não, tem uns grupos de discussão, uns grupos de conversa, tava na época do início do Projeto Empreender, né? Que era os primeiros anos, né? Jovem, né? Da Ser Jovem, né? Inclusive, só pra não deixar passar, caso seu Machado, olha, se estiver nos acompanhando, nos ouvindo, um forte abraço, né? Um grande parceiro de muitos anos aí, né? Me convenceu. Contribuiu muito, né? E convenceu o Fábio a entrar, né? Olha que legal, né? Então, Fernando, e aí, cara, comecei a pensar sobre isso, porque eu sempre pensava o seguinte, né, cara? Falei assim, quando eu tiver possibilidades, e a gente fala de possibilidade, a gente fala de tempo, mas também fala de dinheiro, né? E fala de saúde, fala dessas coisas que andam juntas, né, cara? Eu vou começar a colaborar com as coisas na sociedade, né? Porque eu admiro muito, né, os clubes de serviço, admiro muitas entidades assistenciais aí. E, cara, só que eu falei assim, me caiu uma ficha, né? Eu falei, e se eu nunca tiver essas possibilidades, eu nunca vou ajudar ninguém? Eu falei, poxa vida, de repente eu posso contribuir com alguma coisa. E aí eu fui fazer uma visita, né, a convite do seu Machado, no grupo do Assir Jovem. Falei, mas eu nem posso entrar, eu acho que nem tem idade pra isso. Ele falou, não, vai lá que pelo menos a cabeça você tem pra poder conversar com esse pessoal. E aí eu comecei a me relacionar com essas pessoas, né, formalizei minha filiação. E comecei a participar de várias coisas da associação. Por quê? Porque lá na associação a gente ganha muito, né, com network, né, com aprendizado, com as histórias das pessoas e tudo mais. Depois veio, né, o Luciano me convidou para formar chapa com ele e participar da chapa dele, né, com um cargo lá na diretoria. E, cara, e aí eu tô envolvido com isso até hoje. Né? E isso te levou a outras instituições. Hoje você faz parte, né, pelo que a gente estava vendo no currículo ali, né? Assir, Codese, Nova Lândia e também, né, da associação, né, do Hospital São Rafael, né? Como que tudo isso, né, foi surgindo? A presidência da Assir dá muita visibilidade para você como pessoa, para o seu negócio e tudo mais, né? Então, né, não podemos esconder, né, trabalhar isso de uma forma superficial, porque realmente é um negócio que te dá uma visibilidade, né? E aí, isso culminou, né, em acontecer de que as coisas que fossem sendo formadas dentro da associação e pelo comprometimento que eu sempre tive, a minha participação, eles foram chamando, né? Tanto o Codese, que saiu também, né, da associação, que foi na gestão do Márcio que começou essas conversas todas, né, pra gente poder montar o Codese. E depois, o Inovalândia, ele tem toda essa pegada que é mais da minha área mesmo, né, Fernando? Que é a parte da inovação, utilização de tecnologia nos processos e tudo mais. A gente tem falado muito que inovação, nem toda inovação tem tecnologia, mas a tecnologia ajuda muito nos processos de inovação. Então, tem muito ligado com a minha área. E aí, foi se constituído também, né, esse ecossistema de inovação de Rolândia, que é o Inovalândia, e eu tenho trabalhado nele também com muito afinco aí, né, cara? A gente trabalha na categoria de base que são jovens. E o Hospital São Rafael veio justamente por isso. O Hospital São Rafael estava numa fase de transição, né, que ele estava com a intervenção e depois ele ia voltar, né, para a sociedade civil, né? E as pessoas pediram para algumas pessoas da sociedade, fizeram alguns convites para algumas da sociedade para poder formar, né, de novo, né, a Associação Beneficência São Rafael, né? E aí vieram me convidar e o time é muito maravilhoso, são pessoas assim idôneas, pessoas que gostam também de ajudar a sociedade e tal, tem fit com tudo que essas coisas nós estamos falando, e aí eu acabei participando disso também. Legal. Bom, eu não podia, né, deixar isso fora, por isso que eu busquei resgatei, né, essa parte do serviço. Você é uma pessoa muito envolvida, então a gente sempre fala aqui, né, das pessoas buscarem, tá, né, tá participando. E quando a gente tem alguém que participa, a gente tem que valorizar. Então, por isso que eu quis que você frisasse, né, e como isso contribuiu, né, para o desenvolvimento
seu desenvolvimento do seu negócio, né? Tecnologia, né? O network que é feito nesses ambientes é fantástico. É fantástico, Fernando. As experiências que você ganha, né, em visitando outros ambientes também, conhecendo pessoas de outras cidades que às vezes mesmo negócio que o seu, até para você se relacionar com as pessoas do seu mercado local, para você entender o que está acontecendo, o que não está acontecendo, quais os movimentos que tem tido ali. Fantástico, né? O Fábio, então assim, pra gente ir já pra reta final, vou voltar pra parte do marketing agora, tá? 2 perguntinhas pra gente encerrar, tá? A primeira é, tenho uma pequena empresa, né? E quero iniciar a minha organização, criar uma presença digital. Qual que é a sua dica? Tô começando agora, viu? Então, eu falo assim pro meus amigos contadores, tenho vários, né? Você sabe disso, né? Eu falo pra eles, falo assim, pessoal, quando alguém for abrir uma empresa aqui, primeira coisa, antes dele botar o nome lá pra você consultar na junta comercial, veja se esse nome está disponível na internet. Se você não quiser fazer, não souber fazer, manda para mim que eu consulto para você. Por quê? Porque a gente sabe que não existe ambiente separado mais do físico e do digital. Então eu acho que é super importante, independente do tamanho da empresa, independente se você é um profissional liberal também, faça o seu domínio. Mesmo que você não vai colocar um site no ar agora, faça o seu domínio, né, para você poder utilizar uma conta de e-mail corporativo, para você começar a sua estrutura. Legal. Depois, quando for para poder falar de marketing, né, Fernando? Eu penso, cara, que é muito interessante que a pessoa crie um perfil separado do seu perfil pessoal para poder tocar as suas redes sociais, né? E dentro desse perfil das redes sociais, procure utilizar de forma profissional, né? O que é utilizar de forma profissional? É você falar sobre o que você faz, sobre os seus serviços e criar conteúdo que contribuam com o seu consumidor, independente se ele for indústria, se ele for empresa, se ele for prestador de serviço, qualquer um, mas que contribua com isso, né? Isso que é criar essa presença digital, né? Então, se utilizar disso, né? Procurar ter os arrobas, né? Bem similar ao nome da sua empresa, são as dicas assim que eu acho que são básicas, né? Para começo. Aí depois o jogo vai aumentando, né? Quando você começa a fazer tráfego pago, quando você começa a botar dinheiro, né? Se profissionalizar. Né? Mas eu acho que de básico, né? Então, fazer esse papel ali inicial do site e depois começar um trabalho estruturado e profissional nas redes sociais. E, né, que a gente acabou de falar, né, vai lá no Google Meu Negócio, que é de graça, e põe pelo menos uma foto de você sorrindo, atendendo alguma pessoa, né, a fachada da sua empresa, né, seus dados, horário de atendimento, básico. Bom, então isso é uma pergunta para quem está começando, está chegando agora, né? Boas dicas. Outro ponto, já tenho o meu negócio estruturado, né? Mas eu quero saber como que tá que eu aprendi agora, né? Que você que está nos acompanhando aprendeu hoje aqui, a saúde digital do meu negócio. Como eu faço? Posso fazer um merchan? Claro. Vai ter um link na descrição desse episódio e você clica lá, pode preencher o formulário. Todo mundo que preencher o formulário, talvez a gente vai precisar de um espaço de tempo maior para responder, mas nós vamos fazer uma análise, nós podemos fazer essa análise, né? Que para poder ajudar essa pessoa a entender, né? O que ela pode fazer para melhorar essa estrutura dela, né? E se ela tiver com alguma coisa errada, a gente vai tentar apontar, dar uma dica de como consertar e tudo mais. Então a gente oferece isso dentro dessa análise da saúde digital, né? Então vou botar um formuláriozinho ali, sei lá, acho que 8 perguntas e a maioria tudo de sim e não também, tá? Ótimo. Então coisa rápida, simples. Uhum. Então, fica aí a dica, tá? Você empresário, você empreendedor, você que tá, né, iniciando o seu negócio, quer saber como tá a sua presença digital, como é a presença digital da sua empresa? Na descrição do vídeo vai estar lá um link, tá? Da ID Agência, que a ID Agência está disponibilizando um diagnóstico gratuito para sua empresa, para você saber como está a sua empresa, como está o seu negócio, como está a sua saúde digital. Não, a gente falou de saúde mental, de várias coisas, agora não estamos falando de saúde digital. Então tem um diagnóstico lá também, Legal. Tá bom? Bom, então, né, vamos passar para você que nos acompanha a agenda ACIR, tá? Quer entender mais da agenda CIR, saber tudo que está acontecendo, ficar por dentro de palestras, capacitações, eventos, né, que está acontecendo na Associação Empresarial de Rolândia? Busque lá, né, entra no site da CIR, nas redes sociais, está sempre alimentado, está sempre em dia. E você vai saber ali em primeira mão tudo que está acontecendo, todos os eventos, como fazer inscrição, como participar, né? Então é só entrar no Instagram, né? A CIR Rolândia, @CIR Rolândia, né? No site acirnet.com.br. Perfeito, o site acirnet.com.br, né?
ou simplesmente colocar lá no Google Acir Rolândia, que já vai puxar o site da Acir, você entra e vai ter todas as informações lá do que está acontecendo no dia a dia do meio empresarial de Rolândia. Fábio, suas considerações finais, por favor. Fernando, apesar, né, de fazer parte desse programa, para mim é uma felicidade enorme poder contribuir, né, em conteúdo, né, com as pessoas, né? A gente tem falado muito de conteúdo e eu saber que eu posso contribuir um pouquinho aqui também nesse programa, nesse nosso espaço, né, também é muito importante. Então eu agradeço poder sentar nessa cadeira hoje do outro lado da mesa, poder dividir o meu dia a dia com as pessoas. Espero ter colaborado com pelo menos uma pessoa, né? E fico muito feliz de fazer parte de todo esse ambiente aqui. Tenha certeza que você contribuiu para muitas pessoas, né? Esse conteúdo vai chegar para muita gente, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, né? E fica, claro, né, em nome de toda a Acir em Foco, né, de toda a associação como um todo, nosso agradecimento também, né, por toda a sua dedicação ao meio associativo, às instituições, às entidades como um todo, a sua participação, sua colaboração, a sua doação, né, doa seu tempo, suas ideias, né, para o desenvolvimento e para o bem maior da nossa cidade, da nossa comunidade, da nossa instituição, né? Então, obrigado não só por estar aqui hoje como nosso convidado, mas por toda a sua dedicação, por tudo que você tem feito aí pela Associação Empresarial de Rolândia, pelo Codese, pelo Inovalândia, pelo hospital, né? Então, pela sua contribuição com a nossa sociedade, tá? Muito obrigado. Em nome de tenho certeza que todos estão validando, né, esses parabéns que eu estou te dando agora, tá? Muito obrigado. Agradeço. Gente, estamos encerrando mais um Acir em Foco. Só lembrando novamente, tá? Quer saber todos os conteúdos, né, revisitar os conteúdos que a gente teve aqui no Acir em Foco, entra lá, né, no Spotify, Acir em Foco, né? Só buscar no Spotify Acir em Foco, vai ter lá todos os programas, todas as edições, e no YouTube também, Acir em Foco. Você vai ter lá todo o conteúdo do Acir em Foco, todas as entrevistas. Quer revisitar algum ponto que você gostou da entrevista de hoje, das demais entrevistas que já passaram, você pode entrar lá, tá? E você vai ter o conteúdo na íntegra, tá? E até o próximo sábado aqui no Acir em Foco, né? O Fábio Fernandes do outro lado, voltando aqui como apresentador, né? Só deu um passeio ali como entrevistado. Então, no próximo programa, ele aqui do meu lado como entrevistador também, né? Aqui no Acir em Foco, onde a força do associativismo está sempre em destaque. Até lá. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir na Rádio Cultura FM o programa Acir em Foco, um programa da Associação Empresarial de Rolândia.